o arco final de Jordan Belfort em O Lobo de Wall Street? Leonardo DiCaprio no auge da canastrice genial, depois de anos passando a perna em gente simples, enganando todo mundo, bancando o rei do mundo e desafiando o FBI. No fim, sobra o quê? Ele, decadente, vendendo palestras como se fosse um gênio, tentando convencer trouxa a pagar ingresso para ouvir suas lições de vida. Pois é, hoje tivemos a versão tupiniquim desse espetáculo. Alexandre de Moraes, o careca que se achava intocável, que arruinou a vida de muita gente simples, agora entrou no radar do Departamento de Estado norte-americano e... adivinha? Tá tentando sobreviver na base da palestra também. Só que em vez de genialidade, entregou destempero emocional, voz trêmula, dificuldade para se expressar e, para piorar, tomou uma surra de comparação ao dividir palco com André Mendonça, que foi aplaudido de pé, enquanto o nosso lobo de toga mal conseguiu arrancar aplausos protocolares. Brasilinas e brasilinos, bem-vindos a mais um capítulo da novela Xandão, a saga do Magnitsky Boy. O episódio de hoje começa com o nosso protagonista tentando fingir que está tudo sob controle, mesmo depois de ter levado bombas nucleares diplomáticas na cabeça. Sanções internacionais, perda de visto, bloqueio de cartão. Um verdadeiro quem quer ser um milionário, só que com todas as respostas erradas. E, como todo personagem que se recusa a aceitar a própria decadência, lá vai ele se enfiar no palco do LIDE, o clube dos empresários do ex-governador João Dória, aquele da calça apertadinha que saiu da política, mas a política nunca saiu dele. Só que dessa vez o LIDE não foi em Nova York, onde sempre acontece, mas sim no Rio de Janeiro. Coincidência? Claro, pura obra do acaso. Nada a ver com o fato de Xandão e seus amigos togados estarem mais proibidos nos Estados Unidos do que adolescente de 15 anos em festa open bar. Imagina a cena. O LIDE, que já foi glamour em Manhattan, agora no Rio, com cara de reunião secreta dos irmãos Metralha, tentando escapar da polícia de Patópolis. Só faltava o tio Patinhas na plateia perguntando se já bloquearam a conta da caixa forte dele também. E o clima? Nada animado. O negócio parecia mais um velório de startup que queimou caixa em 3 meses do que um fórum empresarial. Todo mundo meio tenso, meio de ressaca, olhando para os lados como quem pensa: será que a CIA está assistindo por streaming? Mas teve um momento de luz. O ministro André Mendonça. Ele sobe ao palco, fala de autocontenção, fala que juiz não pode ser estrela, que democracia não combina com censura. E aí, surpresa, aplauso de pé da plateia. O pessoal se levantou, aplaudiu, respirou aliviado como quem pensa: ufa, ainda existe alguém normal no STF. Porque sem liberdades de expressão e de opinião, não há democracia. Não há democracia se as liberdades de expressão e de opinião estão cerceadas de maneira direta ou indireta. O fortalecimento do Estado de Direito passa por haver instituições justas, pelo fortalecimento do princípio da legalidade, pela autocontenção do Poder Judiciário, pela garantia do justo processo e pela garantia das liberdades básicas do cidadão. Precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Significa que nós devemos preservar as nossas instituições e quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Significa abrir mão dos interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. Se algo não está dando certo, é preciso haver uma reflexão séria de reforma das instituições. Não apenas uma reforma administrativa, mas uma reforma do Estado, que perpasse executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, agências reguladoras, a fim de haver estabilidade e organicidade na sociedade brasileira.
Não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir à lei e à Constituição. O que significa que o Judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. Mendonça mandou bem demais. Eu espero que ele não entre em nenhum avião ou helicóptero nos próximos dias. Mas é isso aí, juiz de verdade deveria ser o normal e não a exceção. O cara saiu aplaudido. E vale lembrar que a plateia do Lide não é um dos territórios mais amistosos. As pessoas não aguentam mais esses absurdos e covardias. Basta que tenham um mínimo de consciência e vão concordar com o Mendonça. E quando o Mendonça falou que bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo, dava até para ouvir o barulho das indiretas voando pela sala, como granada sem pino. E adivinha quem estava no alvo? Sim, nosso querido Nosferatu de toga, que subiu logo depois. Aí foi um constrangimento puro. Xander Clayson sobe com aquela cara cansada, voz trêmula, tentando manter a pose de "eu não recuo", mas suando mais como "por favor, alguém me convide para um churrasco em Miami de novo". Ele começou a bater no peito, se dizer corajoso, falar que juiz que não aguenta pressão devia largar a toga e vender coxinha na praia. Só faltou mandar um Tô de olho em vocês. para os próprios colegas de STF. Será que foi indireto ou foi ameaça explícita? Porque a cara dele estava mais para vilão de filme B, que perdeu o exército, perdeu a alma, perdeu a vilã que fazia dupla com ele e agora só resta rosnar para os comparsas. E detalhe, enquanto Mendonça falava em paz social, Chanderleia falava em caos, incerteza e insegurança. Um parecia professor universitário dando aula de cidadania, o outro parecia vilão do Mortal Kombat, mandando "Finish him!" E o público? Mendonça aplaudido de pé, já Xandão, silêncio constrangido, gente mexendo no celular, uns tossindo para disfarçar, aquele clima de quando o tio bêbado pega o microfone no casamento e começa a falar de política.
Todo mundo olhando para o lado e pensando. Será que o Uber já chegou? A verdade é que ele está começando a ser tratado como pária não só nos Estados Unidos, não só na Europa, mas até entre os próprios pares no Brasil. Já virou aquele colega de trabalho tóxico que ninguém convida para o happy hour. Mas Xandão insiste. Disse que não vai recuar, que o judiciário é corajoso, que pressão só fortalece. Só faltou gritar. Vocês vão ter que me engolir! Mas era difícil levar a sério. A voz tremia, a expressão era de cansaço, as olheiras denunciavam noites mal dormidas. Parecia mais um ex-BBB eliminado com rejeição recorde, tentando fingir que está feliz com o contrato da Shopee. Se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui 2 anos ou 4 anos. Isso é democracia. Isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos, então, imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas, e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Pouco importa. Juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. O exemplo dele resistindo à pressão. Nós mantivemos eleições livres e periódicas. Mas na Venezuela é assim também. Aliás, num país onde absolutamente nada funciona 100%, as eleições são decididas no mesmo dia. Mas é só coisa da minha cabeça. TSE dá o resultado, não em horas, mas em poucos minutos, e sempre será 51-49. Sancionado tá perdendo o rebolado. Aqui ninguém tem pressa para saber o resultado de uma eleição. O que queremos é ter a certeza de que o nosso voto foi para o nosso candidato. Que se demore dias, mas que o resultado seja auditável e com contagem pública dos votos.
Simples assim. Uma das coisas que mais me impressionam no Chandesir, além dos claros sinais de problemas psicológicos, é a inabilidade de falar. Ele tem uma dificuldade imensa. Como alguém que é advogado e professor a vida inteira pode ter tanta dificuldade assim para se comunicar? Para além disso, deu para perceber várias camadas e mensagens nesse discurso. Uma delas é quase um não me deixem só da época do Collor, que precedeu sua renúncia. PC Farias e Pedro Collor casualmente fora do jogo. O sancionado tá fora da caixinha. Sentiu demais. Ele não tem mais nada a perder. Quer levar todos com ele. Avisem as elites imbecis que o pitbull deles está desgovernado. Que bando de gente frouxa na plateia, né? Se tivesse um pingo de vergonha na cara, deveriam sair todos do plenário e deixar o cara falando sozinho. E quanto ao papo do Chandelle de aqui tem coragem, convenhamos, ele tem coragem sim. Pra cima de idoso, de tia do zap, de ambulante, de gente simples. Contra a facção criminosa, tráfico, políticos corruptos, aí já não sobra nem a capa do super-herói. Agora tem uma cereja no bolo. O LEAD tem filiais nos Estados Unidos. Sim, meu amigo, não é só pão de queijo e networking no Rio. Eles também jogam na Liga do Tio Sam. E por causa disso, a lei americana trata o LEAD como uma US person. Traduzindo, é como se o LEAD tivesse passaporte verde com águia estampada. E esse passaporte vem com cláusula. Não pode dar palco, microfone ou sequer um cafezinho para o Xandão, porque ele está na lista negra da Global Magnitsky Act. E nem é teoria da conspiração. A própria embaixada dos Estados Unidos foi clara como água mineral importada. Se você está sob jurisdição americana, não pode ter relação comercial com o careca. Zero. Nada. Nem contratar para animar a festa de aniversário. E se você estiver fora dos Estados Unidos, mas resolver bancar o espertão, apoiando um violador de direitos humanos, parabéns. Pode entrar também no rol dos sancionados. É tipo uma pirâmide financeira, só que da desgraça. Ou seja, se o LEAD insiste em botar o Xandão de palestrante em evento que eles mesmos chamam de global, já pode preparar a papelada. Porque do jeito que a coisa tá, a próxima atração internacional não vai ser conferencista estrangeiro, vai ser o xerife americano batendo na porta. E não é só o LEAD que pode entrar na dança, não. A própria USP, onde o Chandemar ostenta o título de professor titular, quase um influencer acadêmico da censura, também pode acabar denunciada. A consequência? Nada básica. Corte de convênios, cancelamento de programas de pesquisa, adeus aos financiamentos americanos. Em resumo, o risco é a USP ficar mais isolada que calouro sem veterano na Semana da Integração. Tudo por causa de quem? O professor careca, que não é o professor Xavier e que não consegue nem segurar o próprio visto, mas pode arrastar junto uma das maiores universidades do país. Se a USP quiser salvar os dólares e os convênios, vai ter que escolher. Ou pesquisa internacional, ou o mestre Pokémon da censura. Imagina o nível do constrangimento. Aplaudido de pé, André Mendonça, denunciado de pé, Alexandre de Moraes. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro devem estar esfregando as mãos. Denúncia pronta, lacrada, só entregar para o tio Sam. Então, resumindo, o evento que queria ser um fórum global virou uma espécie de terapia coletiva, onde um juiz mostrou equilíbrio, serenidade e princípios e o outro mostrou instabilidade, bravata e desespero. A plateia respondeu de acordo. Chandemar tentou posar de Winston Churchill, vendendo uma imagem de coragem frente às adversidades. Mas o que entregou mesmo foi vibe de Nicolás Maduro cercado pela Marinha Americana, fazendo bravatas quando já ninguém mais leva a sério. E assim seguimos. O homem que achava que era dono do Brasil, agora mal consegue convencer a própria plateia de que ainda tem moral. E no fim das contas, Chandesir até tentou imitar o Jordan Belfort no arco final. Se eu não posso ser temido, vou ser palestrante. Só que tem um detalhe enorme entre eles.
O Belfort pode ser trapaceiro, criminoso e vigarista, mas pelo menos tem carisma e sabe enrolar uma plateia. Já o nosso lobo de toga mal conseguia articular 2 frases sem gaguejar e deixar todo mundo olhando para o relógio, torcendo para chegar logo a hora do cafezinho. Moral da história? Se Belfort vem de palestra, Xandão só entrega constrangimento. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.